Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Hoje, dia 1º de julho de 2025, a gente pulou para a segunda metade do ano, né, de ontem para hoje, e temos aí um segundo semestre desafiador pela frente. Desafiador porque as nuvens desse inverno que toma o horizonte parecem ser ameaçadoras demais para a gente não dar importância para elas. Nós estamos dizendo do quê? De um governo extremamente acuado por um Congresso que cada vez mais incorpora a figura de Robin Hood às avessas, aquele que rouba dos pobres para dar aos mais ricos. É exatamente isso o sentido da campanha que o Congresso está fazendo agora, que vai de uma frente junto à opinião pública e até, né, um ataque parlamentar ao governo que parece ser a tônica do momento. Vocês sabem que na semana passada, por 383 votos contra apenas 98, o Congresso resolveu, lançando mão de uma ilegalidade, derrubar um decreto do presidente Lula que instituía uma tarifa mais alta para o IOF. E por que eu digo que estava partindo de uma ilegalidade? Porque a Constituição brasileira diz que esse tipo de procedimento, aumento de alíquota do IOF, é privativa do presidente da República. Simples assim. Quer dizer, o Congresso encantoa, bota nas cordas o governo e o impede até de questionar na justiça essa suposta ilegalidade no ato dos 383 deputados e senadores, né? Hugo Mota está dizendo por aí que se o governo realmente for à justiça contra o aumento do IOF, não aprova mais nada. Isso parece ser uma postura extremamente agressiva e lembra em muito o clima pré-golpe de Dilma Rousseff. É óbvio que quando nós estamos tratando aqui do Lula, que é uma figura ainda que desgastada, extremamente popular, que tem uma baita história, é muito pouco provável que cheguemos a isso, né? Ainda mais porque nós temos aí um período muito curto até o ano eleitoral que promete conturbar muito o ambiente político, mas eu acho que impeachment está fora de cogitação. No entanto, a vontade do Congresso é cada vez mais manifesta de tutelar o governo, de indicar ao governo o contrário daquilo que foi eleito para fazer e de negar ao governo qualquer alternativa que seja para dar viabilidade, inclusive a quitação dos compromissos, né, públicos inadiáveis, como, por exemplo, pagar o BPC, prover verbas para a saúde. Tudo que o mercado financeiro e os ricos desse país não querem é um aumento de impostos no modelo que vem sendo proposto pelo Haddad. Então, nós temos uma situação muito grave aparecendo no horizonte, não sabemos onde vai dar isso. O fato é que, enfarado, cansado de tanto ser sabotado por esse Congresso, o governo resolveu reagir, né, para tentar sair das cordas. E hoje, ainda hoje, a Advocacia Geral da União deve protocolar no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade questionando o decreto, o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo, que uma vez aprovado, cancelou o decreto presidencial que aumentava o IOF. E isso vai apimentar essa guerra, que ganha novos atores, né, e novos protagonistas na medida em que o tempo avança. Ontem, por exemplo, do nada surgiu o fantasma do João Dória. Foi governador de São Paulo e saiu desse, que é um cargo, né, um dos mais cobiçados e mais importantes do país, saiu muito menor do que entrou, né? Saiu pela porta dos fundos da política. Ele que fez uma campanha junto com o Bolsonaro, você se lembra do Bolsodória? Agora volta a se aproximar desses núcleos mais radicais do espectro ideológico para tentar justificar atitudes injustificáveis, como, por exemplo, as que o Congresso vem tendo em relação à sua aversão pela pobreza no país, tá? E essa guerra continua na internet, com trocas de desaforos aqui e ali, e uma participação incisiva do ministro Fernando Haddad e do próprio presidente Lula ontem, caracterizando muito bem a situação como ela é. É uma guerra de ricos contra pobres. Porque do lado de lá, do lado dos investidores, dos rentistas, da Faria Lima, né, e também de certos nababos aí do governo, o objetivo é isentar quem tem mais dinheiro nesse país de pagar qualquer coisa a mais a título de sustentar esse grande condomínio chamado União, né? E do lado de cá, do lado nosso aqui do muro, o governo se empenhando em tentar desarmar essas arapucas aí com os instrumentos que tem à mão. Uma comunicação que, a bem da verdade, é pífia, né? E as guerras que trava lá na justiça e que vai travar a principal delas agora. O fato é que é o seguinte, olha, eu vou dizer para vocês, o governo está muito mal parado e tem cometido erros seguidos aí que o colocam numa situação muito ruim, porque a gente precisa lembrar aqui que o PT e o próprio Palácio do Planalto são fiadores da campanha que elegeu o Hugo Mota para a presidência da Câmara. Você se lembra disso? Pois é, na época a gente alertava, cria cuervos que te quitam los ojos. Agora criaram-se esses corvos gordos e eles começam a comer os olhos daqueles que precisavam, né, enxergar
um caminho para a nossa política. Esse é o tema de hoje do nosso jornal. Eu quero que vocês saibam também que entre esses novos coadjuvantes aí apareceu um jornal respeitabilíssimo, que é o jornal The Economist, uma revista, né, muito respeitável, descendo o pau no Lula, esculhamba o Lula e o governo Lula de todas as formas em nome, né, de uma crítica ao desalinhamento do Brasil, do desalinhamento entre o Brasil e as potências europeias e os Estados Unidos, porque nós temos divergido sistematicamente deles em relação, por exemplo, aos massacres na Palestina, a guerra da Ucrânia e outros assuntos importantes do cenário internacional. A Economist diz que o presidente Lula, ele perdeu importância lá fora e que enquanto se torna popular aqui dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ficarem com bastante raivinha hoje, começarem o dia já com o fígado inchado, tá bom? Deixa eu chamar meu amigo Alex aqui. Alex, bom dia. Cadê você, Alex? Que ontem não veio aqui. Aí, bom dia, Panuso. Eis aí um homem feliz. Né, Alex? Cadê o sorrisão? Aquele ó. Aqui, ó. Você sabe que outro dia eu aprendi a tirar a sorrir para fazer foto, Alex? Você vai ter que aprender também. Eu acho que eu sei, Panuso. Como é que você faz? Tira embaixo e fica só em cima, assim, ó. Essa é a técnica, essa eu não conhecia, mas não parece boa. Põe a língua no céu da boca, assim, ó. Ó, parece natural, não parece, ó? Então, sim. Fica assim. Essa é a cara do palmeirense Alex Amorim, que está felicíssimo porque o Palmeiras passou pelo filtro, né? E ó, o Fluminense passou também, hein? O Fluminense passou também, passou bem, né? Derrotou o Chelsea e está aí se preparando para disputar... A Inter de Milão. A Inter de Milão, desculpa. Isso. E está aí prestes a disputar as semifinais dessa Copa tão importante que é a Copa Mundial. Agora, o Alex, os 4 times brasileiros foram muito bem nessa competição, né? Porque ninguém dava nada pelo futebol brasileiro, mas eles chegaram até essas etapas finais, né? Inclusive os 2 que saíram nas oitavas de final, mas chegaram pelo menos, né? Ninguém esperava isso. Por quê, Alex? Nosso futebol não merece mais uma expectativa favorável? Então, eu acho que foi muito acima da expectativa. Todo mundo acreditava que os times brasileiros, Panuso, ia no máximo até umas oitavas de final e ia fazer feio na fase de grupos. Porém, a gente mostrou a força do futebol brasileiro e todos os brasileiros se classificaram para a próxima fase. Porém, apenas Palmeiras e Fluminense conseguiram ir para as quartas de finais. O Flamengo jogou bem contra o Bayern de Munique, foi um jogo de igual a igual, acabou 4-2. Porém, o Botafogo foi o único que ficou devendo nas oitavas. Eu creio que se tivesse entrado para jogar e ganhar, daria um jogo muito melhor contra o Palmeiras e poderia ter chance de classificação. Eu, como bom, sem ser clubista, eu adorei o resultado. Palmeiras ganhou de 1-0 com o gol do Paulinho aos 100 minutos da prorrogação e eu gritei muito, Panuso. Eu imaginei. Então o Alex nem veio ontem, viu? Vocês repararam que ele não estava aqui ontem, né? Agora, mas não foi por causa disso, não. Foi por outra coisa. Ele fez a live com o Eduardo, né? A live do programa de investimentos do Eduardo. Isso. E ele não veio ontem. Não foi por causa disso, não. Mas se não tivesse essa justificativa, talvez tivesse faltado também, né, Alex? Porque a alegria de palmeirense é uma coisa rara de acontecer, né? Sim. E tem essa ontem, história Panuso, E ontem o Flusão surpreendeu todo mundo. Ontem eu vim no período da tarde aqui pro ICL e na troca lá do Urgente pro N2 a gente estava acompanhando aqui na redação e foi uma loucura. E ontem, Panuso, como está na arte, o Fluminense ganhou de 2-0 da Inter de Milão, que era a grande favorita, que é a vice-campeã da Champions League contra o PSG, e perdeu de 2-0 por Fusão com gols do Germancano e do Hércules do finalzinho, que sacramentou a vitória do Fluminense e a classificação para a próxima fase. E ontem, Panuso, teve também outra zebra à noite, Panuso. Que foi o jogo do Al Hilal, é isso? Isso, Al Hilal e Manchester City. Exatamente. E, gente, e aí teve brasileiro brilhando no campo também, né? Quer dizer, mesmo fora aí, os brasileiros estão mandando muito bem. Conta para nós como é que foi. Então, Panuso, o Manchester City abriu o placar com o Bernardo Silva aos 6 minutos do primeiro tempo, porém o Al Hilal conseguiu chegar à virada ainda mesmo no tempo normal. Fez o gol com o Marcos Leonardo e logo em seguida fez o gol da virada. Ao finalzinho, o Haaland, aos 54 minutos do segundo tempo, fez o gol de empate e nisso, Panuso, o jogo foi para a prorrogação. Aí na prorrogação, o Al Hilal fez 3-2 com o Koulibaly no escanteio
e logo após também chegou o empate o Manchester City. Porém, Panuzio, no finalzinho, o Marcos Leonardo, que é o atacante brasileiro que foi revelado pelo Santos, fez o quarto gol e classificou o Manchester City, o Al Hilal, perdão, para a próxima fase e vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final, Panuzio. Muito bom. Só para lembrar, o Al Hilal é aquele time, né, que se livrou do Neymar lá. Do Neymar, né, que está aqui no Santos, aqui, sem jogar absolutamente nada. O pessoal está falando, Fábio, você implica muito com o Neymar. Eu implico mesmo, é jogador de futebol. Imagina, um jornalista que não bota o jornal no ar. Imagina eu, se tivesse o tratamento dispensado ao Neymar aqui, não viesse nunca trabalhar aqui no ICL e continuasse ganhando, né, o salário gordo que eles pagam para nós aqui, para poder apresentar o programa nunca, né? Que é o caso do Neymar, é um jogador que não joga. É um apresentador telejornal que não aparece nunca aqui na emissora para tomar conta do programa. Então, sim. Então é isso. Agora, vem cá, só mais uma coisinha, Alex. Tem alguma chance de ter 2 brasileiros na final ou não? Fluminense e Palmeiras ou não? Então, Panuzio, não, por conta do chaveamento. O Fluminense vai pegar o Al Hilal, e se passar vai para a semifinal. O Palmeiras enfrenta o Chelsea 10 horas da noite na sexta-feira e se passar vai para a semifinal. Então o chaveamento vai colocar, se passar, Fluminense e Palmeiras numa semifinal, que daria também a oportunidade de ter um time brasileiro na final, que seria algo muito, muito bom, porque, tipo, todo mundo pensava que os clubes brasileiros nem passaria da primeira fase. Imagina chegar numa final de clubes, aí da outra fase, da outro chaveamento, tem os clubes europeus que dariam uma grande final. Se Deus quiser, vai dar algum clube brasileiro, ou Palmeiras ou Fluminense, Panuzio. Bom, além do sonho, é bom a gente ressaltar que são 8 times apenas, né, disputando essa fase da competição. E o Brasil tem 2 times ali, quer dizer que tá bom para nós também, para quem, país que não dava nada, a gente era considerado assim, uma república do Panamá, assim, ninguém esperava nada do nosso futebol. Então tá bom, né, Alex? Muitas alegrias aí. E com relação ao campeonato do Palmeiras, vamos aguardar um pouquinho, né, para ver o que vai acontecer. Sim, vamos aguardar, Panuzio. Bom programa. Beleza. Um abração para você, Alex. Obrigado pela atualização, viu? E, Alex, volta aí, só uma coisinha. Quando é que termina essa Copa, hein? Então, ela está prevista para terminar dia 13 de julho, aí vai agora ter as quartas de final, dia 8 está previsto a semi e dia 13 é a final. Beleza, maravilha, está chegando aí então. Vamos lá, vamos tocando então. Pessoal, vamos falar um pouquinho da meteorologia? Temos aqui alguns alertas hoje importantes, né? Você está vendo que o Brasil aqui, toda essa região aqui, olha, que vai delineando a fronteira oeste, a fronteira seca brasileira, nós temos aqui a ocorrência de chuvas, né, de trovoadas, chuvas intensas lá no norte. Aqui já no Mato Grosso do Sul, a previsão para hoje é de queda da temperatura, queda importante. Aqui embaixo, olha, no litoral de São Paulo e também do estado do Rio, a questão é o acumulado de chuva. E no sulzinho é que a coisa fica bem feia mesmo, porque nós temos todo tipo de alerta aqui, olha, entre o Paraná e a fronteira sul do Rio Grande do Sul lá. O que são esses alertas aqui? Alerta de geada, porque a temperatura está muito baixa por lá, alerta de ventos fortes no litoral e alerta também, são mais 2 aqui, ó, tem um amarelinho e um alaranjado aqui. O alaranjado é onda de frio, o amarelinho é acumulado de chuva, tá? Não dá para ver aqui porque está um em cima do outro. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas, para que a gente possa saber como é que vai ser aqui o dia nas regiões mais frias só, tá? Então vamos lá, olha. Porto Alegre, tempo nublado, 9 graus de máxima, 2 de mínima. Gauchada continua ainda com poncho. Florianópolis, a mínima vai a 7, a máxima só 13 graus, portanto é clima de litoral europeu no inverno, né? Muito frio. Em Curitiba, as temperaturas vão variar entre 9 graus de máxima e 6 graus de mínima. E aqui em São Paulo, 12 graus de mínima, 16 de máxima, temperatura com gradiente pequeno, não vai esquentar muito, tá? Lá no Rio de Janeiro vai ser um dia gostoso, começando com 14 graus, vai até 24. E aqui nas capitais do Centro-Oeste e também do Sudeste, temperaturas amenas aqui. Goiânia vai de 15 a 29, o que é muito frio para a população de lá. Brasília vai de 13 a 26 e, por fim, aqui Campo Grande, a temperatura vai de 15 até 25 graus Celsius, né? Porto Velho, eu preciso falar aqui, porque parece que é uma temperatura tranquila, mas para eles não é. Vai de 33 de máxima a 21 graus de mínima, né? Para nós aqui do sul do Brasil, isso é uma temperatura agradável. Para eles lá é bem frio, porque o calorão lá mata as pessoas, né?
Gente, é isso aí. Vamos então começar a ver o nosso... Não, antes eu tenho duas notícias ainda da meteorologia para vocês. Primeiro, para quem mora em São Paulo, está aqui a previsão, baixa de temperatura de novo, né? Chuvinha leve, garoa, já estava acontecendo aqui quando eu vim hoje de manhã aqui para a produtora. E a matéria diz que há uma nova frente fria passando por aqui nos próximos dias, né? Passa pelo Atlântico mais próximo ao litoral paulista. E de acordo com o INMET, essa terça deve ter nuvens durante o dia, períodos de chuva isolada e há previsões de pancadas entre a madrugada e amanhã de moderada intensidade. Alerta para regiões no centro-sul do estado a partir de Bauru, porque lá deve haver chuva de entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar até 50 milímetros por dia e ventos de 40 a 60 quilômetros por hora, trazendo risco de destelhamento e outros problemas com os quais a gente já está super habituado, tá bom? E vamos então passar para o noticiário, gente, vendo aqui como é que está a capa do nosso ICL Notícias na internet, iclnoticias.com.br. A primeira manchete é o óbvio, né? É o assunto mesmo que a gente vai ter que enfrentar ao longo do dia de hoje, que é a medida do governo para se contrapor à decisão do Congresso de impedir o aumento das alíquotas de IOF para quem tem, por exemplo, fundos no exterior, né? O governo hoje, então, vai entrar no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a legitimidade, a legalidade, a constitucionalidade do projeto de decreto legislativo que foi aprovado, anulando o decreto governamental. Por quê? Porque a Constituição fala que a atribuição de estabelecer tarifas não é do Congresso, é do governo federal. Agora, isso acabou gerando uma enorme confusão e coloca de um lado e de outro lado o governo e o Congresso. Há aí os cheiros todos de uma crise institucional. E como o assunto está escalando, é de se perguntar aqui aonde é que isso vai parar, porque por enquanto não existe nenhuma perspectiva de conversa entre Planalto e Congresso para parar as arestas aí, né? E, enfim, as pancadas recíprocas vão se intensificando, ao ponto de que todo mundo hoje percebe que há uma diferença gritante, e essa diferença é uma diferença que pode sim afetar a governabilidade brasileira. Por que pode? Porque o presidente da Câmara, né, que afinal de contas mostrou os dentes, disse que veio, o presidente da Câmara que teve a sua ascensão também aprovada e gestada pelo governo, portanto não se pode isentar o governo de responsabilidade aqui, mas agora ele se volta contra o governo, assumindo o personagem típico daquele político minúsculo que tudo que quer é criar problemas para o governo para vender as facilidades. Só que dessa vez o Hugo Mota foi longe demais, né, gente? Ele foi longe demais, porque o Congresso quer impedir o governo de solucionar o problema e quer obrigar o presidente da República a fazer coisas com as quais ele jamais se comprometeu. O Lula foi eleito prometendo equidade social, prometendo incentivo aos programas sociais e agora o mercado e esse Congresso vendilhão querem que ele faça o contrário disso. Querem cortar o BPC, querem cortar o dinheiro da educação no Fundeb, querem cortar coisas que são essenciais para dar atendimento à parcela mais vulnerável da população brasileira. E obrigar o Lula a seguir uma plataforma com a qual ele não concorda desde o tempo da eleição, quer dizer, negando legitimidade àquilo que o presidente da República foi eleito para fazer, tá? Então nós vamos começar aqui olhando quais são as manchetes hoje aqui do nosso site. Primeiro de tudo, olha aqui, ó, governo entra hoje no Supremo para reajustar o IOF e evitar cortes na educação e na saúde. É uma atitude de defesa esse recurso à justiça que está sendo encarado como uma afronta. Uma afronta por quem? Por aquele que se excedeu no uso de uma ferramenta inconstitucional para tentar conter o governo. O que o Congresso quer, notadamente o Centrão, a direita e esse Hugo Mota, é exatamente inviabilizar qualquer tipo de perspectiva eleitoral para o ano que vem. E aí dane-se o país. Sabe? O país pode ficar numa situação muito ruim. Os pobres desse país podem ficar à míngua, né? Querer desvincular os benefícios da Previdência do salário mínimo também é outra jogada complicada. E aí o governo até que foi condescendente, porque o Lula aceitou estabelecer um teto de 2,5% de crescimento de crescimento real do salário mínimo, né? O que impacta, evidentemente, todas as despesas baseadas no salário mínimo, BPC, aposentadorias, pensões e tudo mais. Agora, imagine isso. Para que serve o condomínio chamado Estado brasileiro, né?
Obviamente que tem uma subvenção social nesses programas que o governo Lula vem gestando e vem executando desde, né, o começo do milênio lá para trás. E agora nós vivemos um momento crucial. Por quê? Porque a direita brasileira quer forçar o Lula a fazer aquilo que ele não foi eleito para fazer, tá? E aí a saída é isso. Dessa vez, finalmente, o governo não se acovardou e resolveu enfrentar o Congresso nesse arroubo de autonomia do Hugo Mota. Tá aí, por isso, a nossa manchete. Está aqui, o governo entra hoje no Supremo para reajustar o IOF e evitar cortes em educação e saúde. E eu vou abrir esta matéria aqui para a gente ler juntos, tá bom? A gente saber como é que está o clima. A matéria do Kleber Lourenço, que diz o seguinte: diante do acirramento da crise entre os poderes, o governo decidiu reagir. A Advocacia Geral da União vai acionar o Supremo nesta terça para questionar a decisão do Congresso Nacional que derrubou o decreto do IOF, o decreto do Haddad. Membros da AGU ouvidos pelo ICL Notícias confirmaram que a ação sustentará a inconstitucionalidade dessa medida legislativa numa tentativa de restabelecer o entendimento de que esse tipo de decreto se insere, sim, no escopo do poder regulamentar do Executivo. Como antecipado pelo portal, a equipe jurídica do governo já havia concluído que a manobra articulada por parlamentares viola a Constituição. Em um dos efeitos esperados com a derrubada do decreto, segundo integrantes parlamentares da base governista, era obrigar o Palácio do Planalto a adotar medidas impopulares, como cortes em áreas sensíveis, saúde, educação, por exemplo, transferindo ao governo o ônus político do ajuste fiscal. O deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, que preside a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, confirmou que o governo Lula decidiu judicializar a derrubada do decreto que elevava o IOF. Então nós temos aí o quadro da tempestade perfeita que vai se armar nessa relação entre governo e Congresso Nacional. Tira para mim a página, por favor, Alex. Isso, obrigado. E aí é o seguinte, nós temos aqui, ontem foi um dia de bate-boca público, né? A começar pelo ministro Haddad e pelo presidente Lula, que defenderam muito enfaticamente a posição do governo, como a gente vai ver agora. Eu queria que você começasse, Alex, por favor, com o VT Haddad imposto, tá? Nós temos 2 VTs aqui, é o primeiro deles. Vamos ver o que disse ontem o ministro Haddad sobre justiça fiscal e equidade do Brasil. Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis, que no Brasil o jabuti é órfão de pai e mãe. Ninguém assume a paternidade de um jabuti. Ele aparece numa lei, em geral, para favorecer um grande empresário. Em geral, é para favorecer um grande empresário. Para tirar esse jabuti do ordenamento jurídico, é um parto. E cada vez que a gente sequestra esse jabuti, tira ele da árvore e remove do ordenamento político, tem a grita do andar de cima de que aumenta imposto. Não, isso não aumenta imposto. Isso é ter um mínimo de respeito com o trabalhador que paga suas contas com o Estado em dia. Pois é, está muito certo o ministro Haddad, nisso que ele está colocando, tá? É exatamente isso. Para quem não sabe o que é jabuti, jabuti é uma proposta que aparece encartada num projeto de lei que o Congresso vota e aprova, que não tem nada a ver com o assunto proposto nesse projeto que está em votação. Diz que ele fala que ele, na verdade, esse jabuti, sempre que aparece para satisfazer algum lobby, né? Algum empresário grande está sendo beneficiado e aí o Congresso é super generoso. Vamos ver o que disse o ministro Haddad também sobre a questão da justiça tributária, como eu falei, ao tentar fazer com que o país passe a cobrar de quem tem operações financeiras lá fora para subsidiar aqueles que não têm nada aqui dentro, né? Nem escola, nem comida, nem saúde. Roda o segundo para nós, o VT Haddad Imposto 2, Alex. Se não for para mudar o Brasil para melhor, gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas, que nem escolhe pagar porque é descontado na fonte pelo empregador. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça. Esse país é a 10ª maior economia do mundo. Está sempre entre as 10 maiores. Sobretudo quando o presidente Lula lidera o país, está sempre entre as 10 maiores. Sempre. Agora, a gente
não tem o direito de esquecer que nós estamos entre as 10 piores no que diz respeito à distribuição de renda. Que não deixa de ser um grande paradoxo, né? E aí assiste razão total ao ministro Haddad, né? O presidente Lula também falou bastante ontem, e aqui não dá, sinto muito, para concordar com ele, porque toda vez que o Lula fala do Galípolo, por exemplo, coloca o Galípolo numa galeria diferente, como se o Galípolo fosse feito constituído de outra matéria. Ontem ele voltou a falar do Galípolo, porque me parece, e parece, eu tenho certeza você também, paradoxal que o Banco Central tem uma política tão ortodoxa no momento em que os números da economia, que a gente vai ver daqui a pouco, são números muito bons, exceto um pouco de inflação, que também não é nada de outro mundo, tá? Não é nada assustador. Mas vamos ver o que disse o presidente Lula sobre a política de juros do Banco Central, aqui isentando o Galípolo das críticas que ele fazia antes ao Roberto Campos Neto. Roda, por favor, Alex. Nós queremos, sabe, fazer com que esse país se transforme num país justo. E ele começa a ser justo pela tributação. E depois ele continua a ser justo pela repartição. E é por isso que nós estamos fazendo o imposto de renda até R$5.000 de isenção. É por isso que a gente vai fazer que quem consome até 80 kW de energia não pague energia e quem consome até 120 kW pague menos. É por isso que a gente vai fazer com que o gás chegue mais barato na casa das pessoas. E isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ninguém quer que as pessoas vivam a vida inteira de Bolsa Família. Ninguém quer. O que nós queremos é que a pessoa viva tranquilamente, às custas da sua capacidade profissional, às custas da sua capacidade produtiva. E o papel do Estado é fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de chegar lá. Pois é, tudo isso são posições diante dessa guerra, né, em que o Congresso se enfia numa trincheira para defender os mais ricos e o governo ataca o Congresso por isso, porque o governo tem feito a defesa dos mais pobres. E esse é o tom de todas as campanhas. O governo insiste nesse mote e lá do outro lado, daqui a pouquinho vocês vão ver, a direita também está envolvida nisso, porque ela não gosta da pecha de Robin Hood às avessas, né? Eles não gostam lá, não querem ser chamados disso. Mas, enfim, a obra é indelével, né? A gente pode enxergar as digitais do Congresso em todo assunto que diga respeito à defesa de lobbies. Só em incentivos fiscais do Brasil, consomem-se 800 bilhões de reais que vão quase todos para o bolso de empresários que vivem às custas de subvenções públicas, tá? Então, ninguém fala nisso, né? Também ninguém fala em tirar do Banco Central essa excessiva autonomia que faz com que os juros brasileiros sejam os maiores da história de todo esse século, tá? Que já tem 25 anos e meio corridos, num momento em que os indicadores brasileiros são indicadores bons, né? Eu vou já mostrar para vocês aqui quais são esses indicadores. Ontem saíram mais dois, que são muito alvissareiros. No entanto, o que o Banco Central enxerga lá na frente é sempre um cenário nebuloso. E a cada reunião do Copom, presidida antes pelo Campos Neto, agora pelo Galípolo, reafirma-se essa mesma catilinária que tira do Brasil 70 bilhões de reais a cada ponto percentual. Então vocês imaginam quanto é que custa a rolagem da dívida, né? Com essa situação toda aí criada pelo Congresso e Companhia Limitada. Gente, o Lula também falou ontem sobre a questão dos pobres do Brasil, explicando por que ele está fazendo um governo que se empenha, né, em atender a população mais vulnerável do país, ao contrário do que gostariam a direita e a Faria Lima, que querem que o governo continue assistindo só os banqueiros. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula sobre isso. Eu gostaria que todo juro fosse zero, mas ainda não depende, sabe, da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. O Banco Central é independente, o Galípolo é um presidente muito sério, e eu tenho certeza que as coisas vão ser corrigidas, sabe, com o passar do tempo. Nós sabemos o que nós herdamos, e nós não queremos ficar chorando o que nós herdamos. Nós queremos mostrar o que vai vir pela frente. Pois é, está difícil mostrar porque a direita não deixa, né? E nesta guerra de versões declaradas, o Hugo Mota ontem fez mais um movimento. Ele se apoiou, eu vou falar o nome aqui, vou perguntar a você se lembra dele, porque anda tão sumido. João Dória Júnior, um dia foi governador de São Paulo,
um governador cujo mandato se esgotou numa polêmica lá com o grupo que ele escolheu, que é o grupo bolsonarista, acabou querendo dizer que não era bolsonarista na campanha porque queria se livrar, né, daquele rótulo que ele mesmo fez questão de colar ao nome dele quando disputou a última eleição dele para governador. Inclusive, ele é o autor do bordão Bolsodória. Você se lembra disso? Pois é. Agora, ontem, o Bolsodória ressuscitou, promoveu um jantar e convidou quem para homenagear? Justamente o Hugo Motta, este corvo criado inclusive, entre outros, pelo Palácio do Planalto, para dirigir um congresso hostil ao governo, um congresso que no seu afã de reafirmar o seu parlamentarismo disfarçado, vai destruindo o presidencialismo por causa do cenário eleitoral que se projeta por daqui a 1 ano e meio. A próxima manchete que nós vamos ver, está no site do ICL, é essa aí, olha. Acusado nas redes de ser o inimigo do povo, Motta se reúne com 50 empresários na casa de Dória. Encontro ocorreu em meio ao avanço das críticas contra o Congresso, com uma percepção de conivência e alinhamento de interesses das elites econômicas. Vou ler aqui para vocês o texto da reportagem no site do ICL, um trechinho, depois você pode ir lá e ler o restante, tá? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicano, se reuniu nesta segunda-feira com 50 empresários em um jantar na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória. É uma casa de 12 mil metros quadrados no ponto mais nobre de São Paulo, gente. O encontro ocorre em meio ao avanço das críticas nas redes sociais contra o Congresso, uma percepção de conivência e alinhamento com o interesse das elites econômicas. A hashtag congressista inimigo do povo é uma das mais usadas nas plataformas digitais nos últimos dias. E diante disso, o encontro dessa segunda está sendo lido como uma demonstração da ligação entre empresários da Faria Lima, representados pelo João Dória, que é o presidente do LIDE hoje, que retirou na última semana passada, segundo cálculos dos deputados, cerca de 10 bilhões do governo federal, impedindo o avanço de programas sociais. O montante viria de alíquotas do IOF, na verdade não são 10, são 12 bilhões aqui, segundo o cálculo do próprio governo, né? Motta afirmou a interlocutores que o convite de Dória para o jantar foi feito antes do acirramento da crise entre ele e o governo. A informação sobre o encontro só foi divulgada inicialmente quando a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, descobriu esse jantar aí. Nessa semana, o PT lançou uma peça publicitária nas redes, afirmando que é hora de rachar a conta Brasil de forma mais justa. Quem tem mais, paga mais. É a campanha do governo. E quem tem menos, paga menos. E quem é do povo, aprova essa ideia. Foi o mote da campanha do PT. Mas ontem, quem foi às redes sociais para se explicar? Ele mesmo, o corvo gordo, criado, entre outros, pelo Palácio do Planalto. Hugo Motta, tá? Vamos ver o que disse o Hugo Motta num quadro que ele faz regularmente, chamado lá, se eu não me engano, é Dê um Hugo, em referência ao nome dele, Hugo Motta, e ao nome do buscador, que é o Google, né? Mostra pra gente, Alex, por favor. Hoje temos um Google especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar o excedente de petróleo, que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E sobre o pessoal que falou na imprensa que você morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição.
Bravinho ele, né? Mostrando os dentes aí, mostrando as garras, né? Para, enfim, atacar um governo fragilizado por esse conluio da direita no parlamento que não se importa, inclusive, com o quadro de ingovernabilidade que está sendo criado no Brasil, né? Mas olha, o assunto está judicializado, vai ser judicializado, já está judicializado, porque na verdade o pessoal se antecipou ao governo e foi ao Supremo para tentar derrubar esse pacote do Hugo Mota. Mas hoje quem vai tomar o mesmo caminho é o governo federal, salvo se houver algum recuo de última hora, com a hipótese com a qual eu, pessoalmente, não acho que vai ser possível um recuo nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos em pleno momento do escalar dessa briga, né? Mas quem ficou com a relatoria desse processo, adivinha quem foi? Ele mesmo, Xandão, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes ficou com esse pepino na mão, porque o assunto foi sorteado para o ministro Gilmar Mendes, que disse que declinaria porque o outro ministro, que é o Alexandre de Moraes, estaria prevendo por causa de uma ação anterior tratando de um assunto conexo, tá? E daí nós temos essa manchete que você vai ver aqui na sua tela já. Moraes é designado relator de ação do Supremo contra a derrubada do IOF pelo governo. A análise da relatoria ocorreu após o ministro Gilmar Mendes, sorteado como relator da legenda, apontar uma possível conexão entre o pedido do PSOL contra a votação na Câmara a uma outra ação, como eu falei aqui. O ministro Alexandre de Moraes foi designado ontem relator da ação do PSOL. O partido entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade na última sexta, solicitando que o projeto legislativo seja derrubado, né, em função das ilegalidades que contém. A análise da relatoria aconteceu após o ministro Gilmar Mendes, sorteado como relator, apontar uma possível conexão entre o pedido do PSOL contra a votação pela Câmara e uma outra ação do PL, o Partido Liberal, o Partido do Bolsonaro, que já questionava no Supremo mudanças feitas pelo governo no IOF. Após o apontamento de Gilmar, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, então, definiu o ministro Xandão como relator, né? E se explicou aqui depois disso. Então, o relator, gente, linha dura, é o Xandão, tá? Vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre isso, né? Líderes do governo, próxima manchete, reagem à fala de Sóstenes sobre dificultar a indenização de aposentados. Aqui é uma questão da crueldade desses caras que está sendo colocada publicamente e eles não gostam de se ver no espelho, né? Eles não gostam de se ver no espelho. Deputado Arlindo Quinalha e Alencar Santana rebatem as declarações de Sóstenes e acusam o PL de proteger os interesses dos mais ricos. Alex, corta aqui o áudio para mim, por favor. A declaração do deputado Sóstenes Cavalcanti do PL de que o Congresso Nacional não irá liberar recursos para indenizar as vítimas de fraudes no INSS foi dada à Rádio Itatiaia, que acabou gerando um forte rechaço entre os parlamentares aliados ao governo. Segundo o deputado, o Congresso dificultará a liberação de recursos à indenização de vítimas de fraudes do INSS. A frase foi interpretada por deputados governistas como um gesto de insensibilidade para com as vítimas e mais um ataque às políticas sociais do governo Lula. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, criticou duramente a postura do parlamentar do PL. Ele disse o seguinte: primeiro, quando o deputado alega não gastar, ele escolhe com quem não gastar. Invariavelmente é com os mais pobres, afirmou o Quinalha. Segundo, você nunca vai ouvir nem da imprensa, nem desse tipo de, digamos, oposição, que existe o chamado gasto tributário. Um dos melhores exemplos diz respeito ao juro de capital próprio, que o sujeito é ricaço, ele pega o dinheiro dele e coloca na empresa dele e depois recebe os juros para que aquilo se transforme no que é considerado um empréstimo. Segundo eles, são absurdos que se cometem, tá bom? Então é isso, gente, o clima está bem ruim, né? Mas bem ruim mesmo. E hoje nós vamos ter, provavelmente, um momento de culminância dessa crise, porque o governo está definido, ele vai sim atrás da revogação desse projeto de decreto legislativo, que é o que tudo indica, segundo 9 entre cada 10 juristas aí, que é efetivamente inconstitucional, tá bom? Por falar em justiça, vocês sabem que tem ao menos uma vaga lá no Superior Tribunal de Justiça aguardando nomeação. Havia duas, mas o presidente Lula designou 2 semanas atrás um desembargador do Piauí para essa vaga, que, no entanto, não obstante, ainda não foi sabatinado. Está lá no aguardo
da confirmação para que ele possa finalmente iniciar o seu périplo aí. Mas acontece que o STJ está vivendo um período muito complicado ali. A demanda é enorme, são 33 ministros e as duas vagas remanescentes, né, tão complicadas de preencher. Por quê? Porque o governo está enfrentando dificuldades aqui. É um xadrez impressionante a nomeação de um ministro do STJ, viu, gente? Virou um cerco, mas um cerco muito firme a qualquer pretensão que se possa ter, tá bom? O que diz a nossa matéria sobre isso? Até 5 meses atrás, um dos personagens mais poderosos da República, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, vê ameaçada a pretensão eleitoral no seu estado, por causa da guerra interna lá, tá? E o que aconteceu? Há uma disputa política que vem sendo travada há 8 meses pela indicação do presidente Lula para essa vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O preenchimento da vaga foi, inclusive, um dos temas da conversa entre Lira e Lula no dia 14 no Palácio da Alvorada. Adversários do ex-presidente da Câmara afirmam que ele é o responsável por atrasar a indicação da procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra, do Ministério Público de Alagoas, até que haja um acerto sobre a formação de chapas majoritárias no estado em 2026. No entanto, ele nega, né? O ex-presidente da Câmara tem afirmado a interlocutores que não se opõe à indicação de Marluce e se queixa do que classifica ser uma narrativa falaciosa para enfraquecê-lo. Lula tem a pretensão de disputar uma das vagas do Senado, mas a lógica desse tipo de eleição em estados do Nordeste exige uma composição política prévia para aumentar as chances de êxito. E, tradicionalmente, os candidatos favoritos contam com o apoio de clãs locais e, principalmente, de prefeitos que atuam como cabos eleitorais destinados a acabalar o maior número possível de votos nas suas bases, né? A matéria continua nos dizendo que o plano de Lira é concorrer ao Senado tendo como competidor apenas quem? Outro alagoano bom de briga, que é o senador Renan Calheiros, do MDB, adversário político de Lira, vai disputar a eleição, já confirmou que vai bater chapa, e com isso a vitória de ambos estaria mais ou menos precificada. Ocorre que recém-feitos entendimentos entre o clã dos Calheiros e o prefeito de Maceió, JHC, tem ameaçado esse plano. De acordo com políticos locais, há a possibilidade de JHC deixar o PL e, em vez de disputar o governo de Alagoas, como era previsto, se candidatar ao Senado, em dobradinha com Renan, criando, então, o obstáculo a Lira. Já pensou que sonho ver o Lira afastado do parlamento para sempre, por força da vontade do eleitor alagoano e também das dobradinhas que são feitas ali, né? Então, coisa complicada aqui, porque o tribunalzão lá, o STJ, continua, né, com essa vaga pendente aí, um pepino grande, já são, acho que 11 meses de atraso dessa indicação, e o problema continua existindo aí, né? Vamos dar sequência ao noticiário, mostrando uma outra coisa muito ruim que aconteceu de ontem para hoje. Não sei se você já está informado disso, mas a revista The Economist, que é talvez o órgão mais respeitado para tratar de economia no mundo, fez uma matéria rufando o pau no Lula. Está aqui na sua capa aí, olha. Brazil's president is losing clout abroad and unpopular at home. O que ela fala? Que o presidente Lula está perdendo importância lá fora enquanto se torna popular aqui dentro. Eu fiz aqui a tradução da matéria para ler para vocês e está aqui. Só que eu vou usar alguns textos que eu já tinha selecionado aqui para a gente ter uma ideia melhor do que é, como é que a revista está alinhada a alguns interesses muito parecidos com os das elites brasileiras, né? Então está aqui, olha, a capa está aí para vocês e agora eu vou ler o detalhe que é isso aqui. Alguns trechos dessa reportagem para vocês terem uma ideia de qual é o ponto fulcral aqui, tá? São, de novo, discursos muito bem alinhados com os da direita brasileira. Sobre a questão com o Irã, o que fala The Economist? A amizade do Brasil com o Irã deve continuar nos dias 6 e 7 de julho, quando o BRICS, né, que é um grupo de 11 economias de mercado emergente, incluindo Brasil, China, Rússia e África do Sul, vai realizar a sua cúpula no Rio de Janeiro. O Irã, que se tornou membro dos BRICS em 2024, deve enviar uma delegação. Ele chama de clube, tá? Esse clube, chama de clube, o nosso bloco aqui do Mercosul e o bloco dos BRICS também. Esse clube, chamado BRICS, é atualmente presidido pelo presidente do Brasil, Lula. Originalmente, ser um membro ofereceu ao Brasil uma plataforma para exercer a sua influência global. Agora, no entanto,
faz o Brasil parecer cada vez mais hostil ao Ocidente. E abre aspas aqui. Quanto mais a China transforma o BRICS em um instrumento de sua política externa e quanto mais a Rússia usa os BRICS em um instrumento da sua política externa e para legitimar a guerra na Ucrânia, mais difícil vai ser para o Brasil continuar dizendo que não é alinhado, diz o professor Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas. Né? Esse é um dos trechos em que a publicação inglesa traz aqui o cerne dos seus argumentos, né? E uma das coisas que citam aqui, como se fosse uma loucura do presidente Lula, é a tentativa de substituir o dólar por moedas regionais para a consecução de acordos internacionais de trocas comerciais, tá? Então, eles implicam bastante com isso aí, como se o Trump tivesse dado uma ordem e a gente tivesse que acatar aqui. Vamos para o próximo trecho dessa matéria? Diz aqui a The Economist, o papel do Brasil no centro de um BRICS expandido e dominado por um regime mais autoritário faz parte da política externa cada vez mais incoerente de Lula. Ele não fez nenhum esforço para estreitar os laços com os Estados Unidos desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, né? Aqui a Economist não fala o motivo dessa, digamos assim, desse distanciamento. Não há registro de que os dois tenham se encontrado pessoalmente, tornando o Brasil a maior economia cujo líder não apertou a mão do presidente americano. Em vez disso, Lula corteja a China. Ele se encontrou com Xi Jinping, o presidente da China, 2 vezes no ano passado. Quero lembrar para vocês aqui que a crítica aqui, tudo bem, a revista tem o direito de criticar quem ela quiser, de colocar o seu ponto de vista, mas eu quero lembrar que no passado, no governo Bolsonaro, né, esse problema foi ainda maior, tá? Foi ainda maior, tá? Por quê? Porque o Lula, o Bolsonaro, se negou a reconhecer a vitória do adversário de Trump, a vitória do Biden lá, você se lembra? O Brasil foi o último país do mundo a reconhecer a vitória do Biden. E aí segue aqui o texto da The Economist. O Trump critica abertamente outros líderes que são muito mais amigáveis com ele do que Lula. No entanto, ele não disse quase nada sobre o Brasil desde que assumiu o cargo em janeiro. E aqui eu abro um parênteses para fazer um comentário, né? A extrema-direita brasileira continua esperando, como ficava lá, né, no tempo da pandemia, 72 horas que não terminavam nunca, uma ação incisiva do Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, que não aconteceu ainda, simplesmente não aconteceu, né? E aí diz aqui o texto da The Economist, em parte isso pode ser porque o Brasil se beneficia de algo que nenhuma outra grande economia emergente possui, que é um déficit comercial com os Estados Unidos que chega a 30 bilhões de bens e serviços por ano. O que a revista está dizendo aqui? Que o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende, né? 30 bilhões por ano, numa relação lucrativa para o Trump. Então essa situação justificaria o silêncio do Trump em relação ao Brasil. Aí a matéria continua. Mas seu silêncio também pode ser porque o Brasil, relativamente distante e geopoliticamente inerte, simplesmente não importa tanto quanto se trata de questões da guerra da Ucrânia e também das questões do Oriente Médio. E aqui uma frase de um supremo atrevimento, né? Uma frase que caracteriza aqui uma ingerência, já não é mais uma crítica, virou uma receita de bolo aqui sobre como governar. E a revista afirma, para encerrar a matéria, que Lula deveria parar de fingir que se importa e se concentrar com questões mais próximas. É aqui o passa-moleque da The Economist no Lula, né? E, gente, olha, e os números da nossa economia continuam produzindo boas notícias. Ao contrário da expectativa dentro do ambiente da direita brasileira, que vê problema em tudo, o Brasil está indo muito bem. E ontem nós tivemos outros dados que saíram sobre a nossa economia e que não mereceram o mesmo destaque que matérias absolutamente especulativas na grande imprensa. Vou colocar aqui no site do Valor para você e você vai reparar que são 2 indicadores muito positivos, né? No caso, a queda do dólar, olha só, o dólar caiu no Brasil 12% no semestre, tá? Sinal de vigor da nossa economia. Apesar de toda a especulação feita pelos maganos da Faria Lima, né, para tentar sabotar o governo Lula, principalmente no fim do ano passado, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Olha, o dólar então caiu 12% e o Ibovespa, aqui capital produtivo, subiu 15% e alcançou o melhor desempenho desde 2016. 2016, 9 anos atrás, você se lembra o que estava acontecendo ali? O impeachment da Dilma, né? E houve um empuxo econômico ali pautado pelo controle mais a miúde do preço dos combustíveis e também
da questão da conta de energia elétrica, né? Agora, olha só que curioso, isso aqui você não acha que é tema para uma boa reportagem de jornal que fala de economia? Mas atrás dessa manchete não tem nada, olha só. Tem aqui links para outros assuntos correlatos. Sobe e desce das ações, juros futuros, dólar fecha em queda firme. Não tem nada, é só a manchete, tá? Então, quando a notícia é boa, é favorável ao governo Lula, essas publicações não dão. Agora, quando é desfavorável, eles abrem o verbo, né? Eles abrem o verbo. Bom, já falei do jantar do Hugo Mota, quero falar aqui dos inimigos do governo. O governo tem tratado a pão de ló, né? O agronegócio brasileiro, por exemplo, é um segmento que o tempo todo conspira contra o governo Lula. Mas o governo Lula trata muito bem essa galera, tá? Nós vamos ver aí, por exemplo, que o Plano Safra, né, que é o principal insumo creditício da agricultura e da pecuária brasileira, foi aumentado em 8 bilhões de reais para chegar a um valor de 516 bilhões que serão dados como financiamento com juros muito em conta à agricultura empresarial, tá? E aqui o intertítulo avisa, são 8 bilhões a mais se comparado ao volume de recursos disponibilizados na temporada passada. Ou seja, está crescendo. Mas esses mesmos que defendem lá, a bancada ruralista, que defendem o crescimento dos subsídios para a agricultura, acham que o SUS não tem que atender doente. Acham que o BPC, corrigir o BPC pela inflação mais a correção real do salário mínimo é algo inexequível num país do tamanho do Brasil, tá? E o Plano Safra vai muito bem, obrigado. Enquanto isso, o governo enchendo as burras dos fazendeiros, gerando aqui manchetes como essa que a gente vê aqui, olha, Plano Safra de 2025-2026 terá 516,2 bi para a agricultura empresarial. O Plano Safra terá esse montante que eu falei em recursos disponíveis para financiamento de médios e grandes produtores. O valor é 1,5% maior do que o ofertado na safra anterior, que foi 508,6 bilhões. Foi um grande esforço pelo governo, com deliberação do presidente Lula, para que se ampliasse em 8 bilhões os recursos ante o ano passado, diante do cenário desafiador, disse o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Aí eu pergunto para vocês, esses caras que, entre o setor rural brasileiro, tão beneficiado pelo governo, continua entoando a catilinária, né, da necessidade de um respeito pelos limites fiscais estritos, de um limite estrito, né? E dizendo que o governo não pode conviver nem com a perspectiva, nem com a sombra de algo que seja a inflação um pouco acima do centro da meta, tá? Mas, na hora de pegar o dinheiro do governo, eles são pródigos em pegar o dinheiro do governo e usam esses subsídios como se não fosse com eles. Na hora de cortar subsídios, né, e olha, só a agricultura brasileira é um caminhão de dinheiro, acho que são 60 bilhões de reais nesses subsídios, não tenho certeza desse dado, mas eu vou procurar e amanhã, se não for isso, eu corrijo para você, tá? Bom, no campo da economia é isso, nós temos mais um pouquinho que falar aqui dos processos que correm lá contra o Bolsonaro, e há ali também na Suprema Corte uma investida dos advogados de Bolsonaro para tentar fazer com que a delação premiada do Mauro Cid seja anulada, né? Não para que ele perca os privilégios, mas visando a anulação. Por quê? Porque aí cria-se um argumento a favor da desqualificação dessas provas, embora o Supremo Tribunal Federal tenha jurisprudência firmada dando conta de que, em caso de decadência do acordo de delação premiada, as informações ali amealhadas, que são meios de prova, são preservados. Então não adianta nada, mas é que isso cria um precedente e cria também uma narrativa, né? Uma narrativa muito complicada de enfrentar. Mas está aí o ministro Alexandre de Moraes dizendo que não vai aceitar tumulto processual em ações sobre golpe e negando um pedido do Bolsonaro. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O que é tumulto processual? É tudo em torno daquelas contas no Instagram que foram reveladas pelos advogados do ex-presidente Bolsonaro, né, e que foram soltas lá no meio da edição da semana passada da revista Veja, como se fosse um grande furo de reportagem. Normalmente é o acolhimento de um argumento de advogado. Mas eu vou ler para vocês aqui o que diz a matéria do Valor, porque a gente está bem pertinho do fim do nosso programa já e vai faltar tempo para isso. A matéria diz o seguinte: o ministro Xandão rejeitou os pedidos da defesa do presidente Bolsonaro para que a PGR se manifeste sobre os relatórios do Google e da Meta
sobre uma conta de Instagram que teria sido usada pelo Mauro Cid para se comunicar com outras pessoas sobre assuntos da delação, que pode gerar aqui o inadimplemento, né? Pode gerar aqui a cassação dos benefícios do réu, delator. Por quê? Porque ele é obrigado a permanecer em silêncio, e isso não aconteceu. Na sexta-feira, 27, Moraes deu um prazo de 15 dias para que fossem apresentadas as alegações finais da PGR. Depois da PGR, Mauro Cid, que fechou acordo de delação com a Polícia Federal, também terá 15 dias para se manifestar. Só que isso não pode afetar o andamento do processo. É um efeito que o ministro Alexandre de Moraes está chamando de bagunça processual ou coisa parecida. Na verdade, é apenas algo que de fato ocorreu, né? Enfim, mas que não tem, pelo menos em tese, o sentido de acabar com a delação premiada no que tange a produção de provas, tá bom? O que diz aqui? A Polícia Federal terá que ouvir de novo Mauro Cid, ele terá 15 dias para dar suas alegações finais. O núcleo, segundo a denúncia, seria responsável por liderar, esse é o núcleo 1, né? Por liderar a tentativa de golpe. Na decisão desta segunda, Moraes disse que não irá admitir tumulto processual para atrasar o andamento do processo. Disse o seguinte: conforme já ressaltado inúmeras vezes, não será admitido tumulto processual e pedidos que pretendem procrastinar o processo. O curso da ação penal seguirá normalmente e a Corte vai analisar as questões trazidas no momento adequado. No pedido feito nesta segunda-feira, a defesa de Bolsonaro afirmou que os relatórios da Meta e do Google demonstrariam que Cid usou o perfil no Instagram para tratar da delação com pessoas próximas, a despeito de decisões que proíbem o militar de utilizar redes sociais e de falar com acordo de colaboração. Cid nega que tenha usado a conta para falar da delação, tratou o assunto em depoimentos mais recentes da Polícia Federal. A apresentação da alegação final é a última fase do processo antes do julgamento pelo ministro Alexandre de Moraes. E a gente está vendo o desespero que a chegada dessa fase gera, né, gente? Por quê? Porque o Bolsonaro está aí, as turras, fazendo uma campanha nacional pela anistia, esqueceu até dos bagrinhos, agora fala da anistia mesmo que contemple a ele, né? Como a gente viu que aconteceu no domingo aqui em São Paulo, tá bom? O que mais que nós temos aqui hoje? Nós temos aqui um escândalo, eu quero que você leia isso no site do UOL, porque não vai dar tempo de ler por aqui para vocês a matéria inteira, eu vou ler apenas o lead, que é o comecinho, né? Com a síntese das informações. Gente, um juiz brasileiro deveria ganhar no máximo a mesma coisa que o ministro do Supremo, R$44 mil hoje, mais ou menos. Mas não é o que acontece. E o UOL fez um levantamento e descobriu que o rendimento médio, nós estamos falando de média, tá? É de R$65 mil líquidos. O cara devia ganhar 44 brutos, ganha 65 mil líquidos, né? Por que o UOL está dizendo isso? Vou mostrar a fonte original para vocês da notícia, tá? É esta publicação aqui do movimento Pessoas à Frente. Ela mostra aqui num gráfico muito preocupante o quanto subiram nos últimos meses, né, a partir de 2022, as remunerações dos juízes brasileiros. Essa linha vermelha que você está vendo aí, elas dispararam, né? E o que aconteceu? Olha, somente entre 23 e 24 houve um aumento de quase 22% no rendimento líquido dos magistrados, que passaram no campo da verdade, tá? Porque no campo da ficção é a letra morta da Constituição que fala que o salário de um juiz não pode ser maior do que o do ministro do Supremo. Mas vamos lá. Os rendimentos passaram de 45.050, já acima do teto na média, para 54.941,80. O crescimento se manteve contínuo nos primeiros meses de 2025 e chegou a um valor máximo em fevereiro passado, quando alcançou a média incrível de líquidos R$ 66.431,76. Se você quiser ler essa matéria na fonte original, o site é Movimento Pessoas à Frente, tá? movimentopessoasafrente.org.br, tá bom? Estamos terminando por aqui. Antes de ir embora, só quero lembrar para vocês aqui do nosso marketing de hoje. Nós temos aqui, como eu falei ontem, né, ainda no ar o replay da aula do Eduardo Moreira sobre investimentos, como investir em meio a uma situação de muita fragilidade, né, dos principais indicadores. Então, se você não assistiu, ainda pode assistir
edu1.com.br/reprise, edu1.com.br/reprise, e você fica sabendo o que fazer com o seu rico dinheirinho para evitar que ele fique um dinheirinho pobre e comprometa o futuro da sua aposentadoria, tá bom? Dá uma olhadinha lá, edu1.com.br/reprise. Quero desejar para você uma ótima terça-feira, atenção aos fatos, e amanhã, quarta, 7 da manhã, a gente está aqui de novo para saber o que foi que aconteceu no planeta. Tchau, obrigado pela sua audiência. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês!